Bem, pessoal, quero falar de algo aqui que interessa a toda a sociedade brasileira, de uma forma ou de outra, e interessa de forma direta aos mais pobres. Eu me refiro ao Bolsa Família. Vocês já devem ter visto a notícia que agora em janeiro bateu 1 milhão de pessoas esperando para entrar no programa do Bolsa Família. E o que ocorre? O governo Bolsonaro ele vem diminuindo a cobertura. 1 em cada 3 dos municípios mais pobres do Brasil não tiveram nenhuma pessoa, nenhuma família que conseguiu entrar para o programa do Bolsa Família. Bom, isso significa pessoas desesperadas na fila, significa pessoas que ainda não conseguiram sequer, digamos, ter qualquer segurança que vai conseguir. E o Bolsonaro, no ano passado, ele fez uma demagogia. Ele pagou o 13º para o Bolsa Família. E agora é uma verdadeira guerra interna, porque o governo não quer gastar com o Bolsa Família. Tem alguns outros detalhes que talvez valha a pena a gente aqui relatar. O levantamento que a Folha fez, ela considerou, como eu já disse, os 200 municípios mais pobres, que são os de menor renda per capita. E aqui, a fila, é um outro detalhe, ela tinha sido extinta em 2017. Agora ela voltou. Voltou e está grande. Esse congelamento é após o governo ter prometido, durante o ano de 2019 todo, além de ter pago o 13º, provocar mudanças no programa. E todo mundo aqui já sabe, com o desemprego em alta, com o subemprego em alta, com as pessoas que deixaram de procurar emprego, são mais de 20 milhões de brasileiros. O Bolsa Família não é um objetivo em si. O ideal é ter emprego para todo mundo. Agora, quando não tem emprego e não ter também o Bolsa Família, evidentemente que é uma situação muito grave. Bom, e o governo continua fazendo propaganda. Sempre aparece analista do mercado para dizer que a economia ou está se recuperando ou, num período anterior, que se fosse feita a reforma da Previdência, jorraria mel, né, aqui no Brasil, para todo o povo brasileiro. E aqui tem alguma curiosidade também que nós andamos aqui selecionando, o que dizem os analistas de mercado e o que acontece de fato, né? Então, por exemplo, em março de 2019, uma sondagem realizada pela XP Investimentos apontou que os investidores institucionais estavam otimistas com a aprovação da reforma da Previdência. O que é que esses investidores diziam? Com a aprovação da Previdência, da reforma, né, dólar ficará em 3,40 centavos. Fevereiro de 2020, hoje, depois da reforma da Previdência brutal aprovada, o dólar bateu um recorde na série histórica, está entre 4,35 centavos. Pois bem, esta é a previsão dos investidores. Isso não é previsão, isso é pressão para influenciar a opinião das pessoas. Vou dar aqui um outro exemplo que eu achei também interessante. O Guedes é apresentado como guru dos liberais, como um grande economista. Não é nada disso. Primeiro que, digamos, a fonte dessa suposta sabedoria tem como referência o Chile. Então eu vou repetir, mas o Chile, desde outubro do ano passado, está tendo com a participação popular, as maiores manifestações públicas da história daquele país. Conquistaram lá
uma constituinte que vai acontecer no começo deste ano. O Pinheira, que é o presidente, já teve que dizer que os empresários terão que contribuir para a Previdência, porque há 40 anos que não contribuem. E teve empresas que, por medo do movimento de massas, começou a dobrar o salário dos operários, dos seus funcionários. E o Guedes, ele é dessa escola. Tudo que ele fala que tem que economizar. Onde que o Guedes está levando a economia do Brasil? Aqui tem uma manchete. Poupança. Saques da caderneta atingem o maior valor da história em janeiro. Por que as pessoas sacam da poupança? Porque acreditam no mercado financeiro, tem capacidade para aplicar como se fosse um mega especulador? Não. Provavelmente o resgate maciço da poupança acontece porque as pessoas não estão, tendo a remuneração do seu dinheiro de maneira que vale a pena, ou pior ainda, é porque falta dinheiro nas famílias que um dia puderam poupar. Essa é a lógica do saque na poupança. Aqui o que diz? Em janeiro, mês conhecido pelo volume maior de despesas, houve resgate líquido de 12,4 bilhões da poupança. O resultado é o pior da série histórica do Banco Central, iniciada em 1995, e é fruto de depósito de 217 bilhões e de retiradas de 229 bilhões. Bom, então isso aí é a necessidade de recursos e aqui eles dão exemplos. As famílias têm que arcar com despesas de IPTU, IPVA, matrículas escolares, materiais, etc. Bom, uma outra coisa para a gente pegar os dados oficiais, os dados divulgados pela grande imprensa, com referência à economia brasileira. Dívida pública federal sobe 9,5% e tem maior patamar da série histórica. Ou seja, as pessoas estão perdendo direitos, as pessoas continuam desempregadas, faz-se reforma, como foi feita a trabalhista, e agora tentam aprofundar com uma medida provisória aquilo que foi feito no governo Temer, faz a reforma da Previdência e a economia não mostra sinais seguros de que vai se recuperar. Bom, eles trabalham com a ideia, parece uma obsessão, de reduzir a massa salarial. Tudo que parte desse governo, eles dizem que é para economizar. Agora vamos raciocinar juntos. Há também, entre os analistas, com ou sem aspas, aqueles que digam que a fase do Brasil ter crescimento por causa do aumento do consumo já passou. Que aquilo não deu sustentabilidade ao crescimento. Eles não apresentam nada no lugar melhor. Qual é o raciocínio que eu acho que é nosso dever fazer? Vocês acreditam que, havendo desemprego, não havendo salário, a massa salarial menor, quando as empresas brasileiras produzem, elas vão vender para quem, se ninguém tem dinheiro para comprar? Ou nós estamos num momento de força econômica para disputar mercado com os Estados Unidos, com a União Europeia, com a China, com o Japão? Porque se você não vende no mercado interno, é muito mais difícil vender no mercado externo. Portanto, a ideia de reduzir a massa salarial por vários caminhos, a começar do desemprego, não há risco de dar certo. Portanto, nós poderíamos encerrar dizendo o seguinte: o governo Bolsonaro é um governo que bate recordes do dólar, da fila do Bolsa Família, bate recorde de déficit, bate recorde de saque da poupança.
e, portanto, já passou da hora da população brasileira fazer uma pressão ainda maior para que a gente possa reverter essa tendência que é suicida. Eles usam uma frase, eu já disse, bonitinha, ordinária. Eles falam, olha, você tem que governar como se faz na sua casa, você não pode gastar mais do que você arrecada. Mentira! O país ele tem poder de emitir moeda, ele tem que saber fazer isso. Estados Unidos tem uma dívida interna incomensurável e é a maior potência econômica do planeta, digamos, e já dura décadas. Então, o que tem que saber fazer é, se você quer desenvolver um determinado setor, você tem que investir. O que é que assegura um resultado bom? É quando você planeja também vender aquilo que eventualmente você priorizou na produção. Por que a produção é fundamental? Para gerar emprego. E, de passagem, é bom comentar que enquanto o SCAF tenta presidir o novo partido de extrema-direita do Bolsonaro, a indústria brasileira, notadamente a paulista, que é o estado mais industrializado, ela afunda cada vez mais num percentual menor no PIB brasileiro, lamentavelmente, dado que a indústria ela tem, de maneira geral, ou já teve, os melhores empregos. Então nós gostaríamos, sinceramente, de dar boas notícias, mas na medida que tem muita mentira, muito fake news, né, muita propaganda enganosa, é fundamental a gente ter as informações, eu procurei aqui mostrar no noticiário, para a gente poder fazer o debate de forma correta, de forma honesta, pelo menos intelectualmente. Um abraço para vocês.